Muito bem, então continuando o nosso assunto, o que nós temos aqui? Um pouco mais sobre morfologia desse protozoário, né? O protozoário é unicelular, como você sabe, todo protozoário é assim. E ele apresenta uma série de estruturas que você já conhece da biologia celular. Então tem retículo endoplasmático granuloso, tem complexo golgiense, tem o seu núcleo, tem lisossoma, uma série de organelas que você já conhece. Mas aqui esse protozoário tem uma estrutura que dá nome a ele, né? Esse protozoário pertence a um grupo chamado apicomplexa, porque tem um complexo apical. O próximo protozoário que nós vamos estudar, que é o plasmódio, pertence a esse mesmo grupo aí. Então, esse protozoário tem um complexo apical composto de uma série de estruturas moleculares, não é? ou de organelas que são utilizadas para o protozoário penetrar na célula do hospedeiro. Então, isso chama complexo apical. Então, todo apicomplexa tem complexo apical. Embora dê para ver, eu vou aumentar aqui para que você possa ver também. Então, essa estrutura aqui, chamada conoide, róptrias, grânulos densos, micronemas, os microtúbulos aqui, são estruturas, né, que formam o complexo apical. Elas são importantes para a interação entre o protozoário e a célula hospedeira, né? E vai auxiliar na penetração e na movimentação desse protozoário para o interior da célula. Por exemplo, róptrias e micronemas, elas são organelas que contêm substâncias químicas que são fundamentais para essa invasão, certo? Essa penetração do protozoário na célula. Uma outra organela que é importante aí chama apicoplasto. O apicoplasto é uma organela que tem o seu próprio material genético, certo? É derivado, possivelmente, né, a hipótese mais aceita, é que é derivado de algas. Então, tem, aliás, de cloroplasto, desculpe, de cloroplasto. E cloroplasto, ele apresenta o seu próprio DNA, ele tem os seus ribossomos também. Então, é uma estrutura muito parecida com muitas, ele tem várias membranas, né? Isso significa que no passado, que era uma alga mesmo no começo, né? Era uma alga, aí ele foi fagocitado. Essa evidência é devido às membranas que ele tem, mais de duas membranas, né? Então tem uma estrutura que se parece muito com um ser vivo. E é semelhante ao cloroplasto que a gente observa em plantas. Então, é possível que ele tenha sido fagocitado, certo, no passado, e aí essa relação mutualística de simbiose, permaneceu hoje que nós temos aí um apicoplasto, essa hipótese mais aceita. E é importante alvo de medicamentos, né? Então, muitos medicamentos que são usados contra o protozoário atuam aí no apicoplasto. E como é uma organela importante para o protozoário, ele acaba morrendo por ação desses medicamentos. Bem, vamos falar um pouco agora sobre forma, né? O risco que nós temos. Então, considerando o ambiente onde você está, que riscos você corre de contrair essa infecção? Aqui na figura de baixo, dá para você perceber, uma carne crua, né? Isso aqui para mim está crua. Algumas pessoas acham que não gostam de comer carne dessa forma, né? Aqui os gatos, que geralmente as pessoas criam em suas casas, né? O gato é um animal vadio, né? Certo? Ele não fica na sua casa, ele sai por aí. E ele continua caçando, que é da natureza dele. Então você põe a comidinha cara que você compra lá, mas é claro que ele vai sair, vai dar uma passeada e vai comer rato, como mostra nessa figura aí. Aí nessa outra figura aqui, mostra uma mulher grávida com a sua filha e com o gato, que poderia ser muito bem esse primeiro gato aqui. Então, a gente examinando o ambiente, a gente percebe como que as pessoas podem contrair, certo? Como que elas podem contrair uma infecção como essa. Não é muito difícil. Então, a ingestão do oocisto presentes na água, alimentos, né, como frutas e verduras, é uma forma bem comum. Tá certo? Quem tem gato em casa tem um risco maior. É claro que os gatos, geralmente, eles eliminam a infecção com o tempo. Então, os gatos mais velhos não oferecem muito risco, mas os gatos jovens, sim.
Então, se contaminar os alimentos, por exemplo, de uma horta, né? Que às vezes o gato nem é seu, mas ele fez as suas necessidades lá na sua horta. E aí contaminou aquela verdura que você está cultivando lá de forma orgânica. Você acaba ingerindo o oocisto. Lembra que o oocisto é a forma de resistência do protozoário, né? Encontrado no ambiente. No ciclo, nós vamos considerar novamente. Então, se o indivíduo ingerir essa forma, ele vai se infectar. A outra injeção do cisto que nós vimos presente, por exemplo, na carne crua ou mal passada, né? Igual essa que está aqui, ó, essa carne aqui. Ou naquele quibe que você gosta de comer cru. Então, quando você ingere isso, mal passado ou cru, o protozoário continua lá. E quando ingerir, você vai se infectar. Então, os animais que nós costumamos comer, né, usando como alimento, ovelha, cabritos, né, vaca, porco, enfim. Esses animais são todos passíveis de serem infectados e conter essa forma chamada cisto. Lembra que o cisto é o quê? É uma estrutura, não é, celular repleta de bradizoídos, que é aquela forma infectante que nós falamos agora mesmo. A outra forma é a forma chamada vertical, essa forma materno-fetal, em que a mãe infectada transmite para os filhos. Ou seja, o protozoário presente na corrente circulatória, na forma de taxoíta, né, atravessa a barreira placentária e vai afetar o rebento, né, que está sendo desenvolvido ali. Então, nessa situação aí, quanto mais cedo acontecer a infecção, pior é para o desenvolvimento fetal. Então, no primeiro trimestre é crítico, né? Então, todos aqueles efeitos que nós falamos da toxoplasmose congênita, ela geralmente é resultado de uma infecção nos primeiros 3 meses. No segundo trimestre é grave também, mas não tão grave quanto no primeiro. Então, ou seja, à medida que o bebê se desenvolve, você tem algumas fases que são críticas. O primeiro trimestre é mais crítico, o segundo intermediário e o terceiro menos. Então, dependendo de quando que a mulher se infecta, maior vai ser a gravidade da doença, não para ela propriamente, né, mas para o feto, tá bom? É a toxoplasmose congênita que nós falamos. E existem outras formas, como transfusão de sangue também e transplante de órgãos que o indivíduo pode adquirir a infecção. Então, essas são as formas. É provável que você e eu, né, possamos nos infectar dessa primeira maneira, né, relacionando com animais ou comendo carne crua mal passada. Bem, eu estou fora, eu não como carne crua mal passada de jeito nenhum, como sempre bem passada. Okay? E esse protozoário ele não resiste a mais do que 50 graus. É bem abaixo da temperatura que nós usamos para cozinhar a carne. Tá? Mas não pode ser só essa carne mal passada, não. Okay? Continuando, vamos falar sobre ciclo biológico. Então, o protozoário ele apresenta um ciclo heteroxênico. Já sabemos o que significa isso. Né? Desenvolve infecção em 2 ou mais hospedeiros. É importante entender isso. Todos os animais, exceto os felinos, são hospedeiros intermediários. Os felinos, portanto, são hospedeiros definitivos. Isso porque a reprodução sexual do protozoário só acontece nesses animais, tá bom? No intestino deles. Então, neles, além da reprodução sexuada, ocorre também a reprodução assexuada. Mas é importante entender isso. As fezes dos outros animais, sejam cães, sejam bovinos, sejam seres humanos, não têm importância para a transmissão da doença, tá bom? Do contágio, né? Ou da infecção. Não tem importância, só as fezes do gato. É isso que a gente tem que ter o cuidado. E a forma que o gato libera é a forma chamada oocisto. Vou aumentar a figura para que a gente possa ver. Está aí o gatinho infectado, o hospedeiro definitivo. Ele vai liberar em suas fezes o oocisto. Ele libera o oocisto ainda não esporulado, ou seja, não terminou ainda o desenvolvimento. Lembrando que é resultado da reprodução sexual. Okay? Então, agora ele está esporulado. Está vendo que você tem o oocisto com esporocisto. Okay? Que são esses 2 grupos aí arredondados, e o esporozoito aí dentro, que é a forma infectante.
E aí, esses animais, que são animais herbívoros de modo geral, né? Herbívoros e onívoros, mas aí a maioria representa animais que são herbívoros, quando eles comem um alimento contaminados, agora contaminados com o oocisto, eles vão se infectar. E aí esse protozoário penetra, né, pelas células intestinais, podem fazer um ciclo assexuado nessas células, depois rompe essas células, vão para a corrente circulatória, ou então pela via linfática, e vão para os tecidos. Nos tecidos penetram, né, e se multiplicam. Lembra que está representado nessa figura acima aí? É um pseudocisto, né, cheio na forma taxoíta. Aí essa forma rompe e infecta outras células, e assim continua o ciclo. Aí o que pode acontecer é essas formas taxoítas evoluírem para uma forma bradyzoíta, diminuir esse processo, né, de multiplicação e formar um cisto, uma estrutura envolta por tecido, por células do próprio hospedeiro, né, com baixa atividade, tá certo? Que permanece aí no organismo por muitos anos. Aí veja como que nós, seres humanos, podemos nos infectar. Então, quando nós comemos alimentos contaminados com o oocisto, né, que está ali, ó, nós vamos adquirir a doença. Quando nós ingerimos geralmente o cisto repleto de esporozoíta, também nós vamos nos infectar. E a outra forma, como você pode perceber aí, é essa forma materno-fetal, né? Que a mãe transmite para os seus filhos. São taxoítas que conseguem atravessar a barreira placentária, tá bom? E vai causar doença no feto. Então esse ciclo, embora seja mais simples, ele demonstra, apresenta como que é o ciclo de vida do protozoário. Sabendo disso, nós podemos interferir no ciclo para prevenir de uma infecção como essa. Então, falar de prevenção e falar de tratamento. Como que eu faço para prevenir? Agora que eu sei como que eu me infecto, fica fácil perceber, né, como que previne, né, quais são as medidas profiláticas. Então, não ingerir carne crua mal passada, mesmo que você goste, pessoal, não corre esse risco, né? Não corre o risco de comer carne, muitas outras doenças, não só essa, podem ser transmitidas dessa forma por ingerir carne crua mal passada. Mesmo que você goste, faça uma carne bem passadinha, né, bem temperadinha, que é o que manda aí. Lavar bem frutas e verduras. Então, já falamos sobre esse cuidado com doenças como giardíase e falamos também da amebíase, né, que são doenças em que a forma infectante está presente em frutas e verduras. Aqui é do mesmo jeito, pode acontecer. Então, lave muito bem frutas e verduras. Você não sabe se aquele canteiro orgânico, né, que você compra suas frutas e verduras, recebe gatos visitando lá, fazendo as suas necessidades no solo. E é imperceptível, né? Mistura com a terra, você nem percebe. Então, ao não lavar bem frutas e verduras, corre o risco, sim, de ter um problema, tá bom? Ingerir água fervida ou filtrada, né? Tomar cuidado com uma água que você não conhece, a origem da água. Se não tiver conhecimento da origem, melhor não beber, mas se for necessário, prefira ferver a água, né? Ou a água filtrada que resolve, tá bom? E se você cria gatos em casa, se tem um local onde ele faz as suas necessidades, meter a caixinha, né, as caixas de areia, elas devem ser incineradas ou devem ser eliminadas. Restos geralmente de construção, como areia, né, deixadas ali, pode também servir de local para que esses animais possam defecar. Elimine esses locais. Então evita que seus filhos, né, ou parentes, ou você mesmo contraia infecção. Tá bom? Bem, no caso da forma congênita, a mulher tem que fazer, a gestante tem que fazer os exames, tá certo? Para verificar, teste de ELISA, para verificar se ela já teve a infecção e está protegida e protege também o seu filho, ou se ela está infectada, aí o médico tem que tratar para evitar que a criança seja afetada, tá certo? Não é? Ou não está infectada, obviamente, e corre o risco de se infectar, tá bom? Então, fazer o exame é importante, fazer o teste lá sorológico, né, IgM e IgG, para saber o que está ocorrendo é importante. No caso dos imunodeprimidos também, né,
É importantíssimo saber se ele tem uma infecção, se pode voltar, ou se ele tem gatos em casa e pode se infectar. Enfim, tudo isso tem que ser examinado para evitar uma infecção dessa que pode trazer muitos problemas, tá bom? O tratamento, ele existe e ele é feito em diferentes situações, né? Depende da situação clínica do paciente, mas todos eles todos os casos são tratados. No caso aí da mãe que está infectada com risco de transmitir para o filho, ou da pessoa que adquiriu e tem sintomas agudos, né, evitando problemas mais sérios. Geralmente esse medicamento é combinado, tá bom? Não é objetivo nosso aqui falar de todos esses medicamentos e como que eles atuam, não. É indicar apenas para você que existe tratamento e que ele é eficaz quanto mais cedo for detectado, ok? Então, aqui nessa aula, nós falamos sobre toxoplasmose. Espero que você dê uma lida mais sobre o assunto, se informe mais sobre isso. Compare as informações que você eventualmente pesquisar com a que você viu aqui. Tem ótimos livros disponíveis, né, na internet também e artigos que você pode consultar, tá bom? Então, até a próxima. Até mais.